Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal do pastor Oswaldo Lobo. Nós somos pastores na Igreja Batista de Bom Retiro, aqui em Curitiba, no Paraná, e também diretores do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. Você pode nos acompanhar, se inscrever no nosso canal, nos acompanhar através do YouTube. Temos muitas ministrações na área de libertação, batalha espiritual, cura da alma, que você vai ser muito edificado. Eu e Pastor Lobo estamos aqui hoje, nessa manhã, e nós queremos orar e abençoar a sua vida. E a nossa oração hoje é uma oração de contra-ataque. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E hoje eu quero ensinar você a respeito do contra-ataque espiritual. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 19, havia recebido a autoridade e poder de Deus para libertar cativos. A Bíblia diz em Atos 19, verso 11 e 12, Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços e aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, eles eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Atos 19, 11 diz que Deus concedeu a Paulo poder de realizar milagres. O mesmo texto, mais tarde, ele escreve uma carta à cidade de Corinto, uma igreja que fica hoje na Grécia, chamada Corinto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 9, diz que o apóstolo Paulo, para que ele não se exaltasse, que ele não se orgulhasse pela excelência das revelações, foi dado a ele um espinho na carne. Quem era o espinho na carne? Era um mensageiro de Satanás para o esbofetear, a fim dele não se exaltar. A palavra exaltar é orgulho. Ele orou 3 vezes ao Senhor para que se desviasse dele. Mas Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Então, de boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Cristo veio sobre o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo se humilhava. E o que a Bíblia fala sobre contra-ataques de demônios? O mesmo texto, seguindo Atos, eu citei Atos capítulo 19, de 11 a 12, aí no verso 13, diz que alguns judeus andavam expulsando espíritos malignos e tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Ele dizia, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu os ordeno que saiam. Um dia, um espírito maligno lhe respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Mas vocês quem são? Então um endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. A Bíblia fala sobre ataques de demônios sobre as pessoas. Mas que tipo de ataques e que tipo de pessoas são atingidas por demônios? Eu quero trazer essa perspectiva desde o Antigo Testamento, em 2 Samuel, capítulo 1, verso 25, logo no capítulo 1 de 2º livro de Samuel, fala sobre a derrota de alguns guerreiros. A Bíblia diz como caíram os guerreiros no meio da batalha. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas, fazendo referência a Jonatas e ao seu pai, o rei Saul, que tinha vencido inúmeras guerras. Mas aqui os dois, pai e filho, seguem um caminho da desobediência. Então, existe uma lei espiritual que ela é aplicada, que é conhecida por nós como lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Existe uma ênfase nessa aplicação na chamada lei da retaliação. E muita gente entende que isso, quando ele entra em guerra espiritual, ele vai ser retaliado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os retaliados são aqueles que se entregam ao pecado e permanecem na frente de batalha, em vez de se arrependerem. Na verdade, eu vindo para o Novo Testamento, Tiago 4,7, ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, obedeça a Deus, se sujeite. O apóstolo Paulo, ele recebe um espinho na carne, ele ora, e Deus ele fala assim, eu me gloriarei nas fraquezas. Ou seja, para que o poder de Deus
Deus habite em mim. Por que o apóstolo Paulo ele tinha poder para fazer maravilhas? Porque ele obedecia ao Senhor, ainda que o Senhor Deus desse para ele um espinho na carne, para que ele não se exaltasse. Se você se sujeitar a Deus, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você afugenta o diabo com o quê? Com obediência. Mas tem muita gente que não entende que a questão não é a retaliação do diabo, é a desobediência dele. Efésios 4, 26 e 27 diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Quando o apóstolo Paulo, esse grande general, está escrevendo a carta aos Efésios, uma cidade ali, inclusive, que é próxima à ilha de Patmos, onde estavam as 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse, ele fala: não dê permissão para demônios. Irai-vos, mas não deixe a ira te dominar a ponto de você fazer ou cometer um pecado contra Deus, porque isso não é retaliação, é pecado mesmo. Não é retaliação, às vezes as pessoas têm colheita. Em Gálatas 6,7 diz: não erre, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso ele também ceifará. Então, as consequências da rebeldia, está falando que Deus está dizendo que é uma lei de colheita. Não foi o diabo, não foi o diabo, foi você que plantou isso. E quando o ser humano planta o pecado, as consequências malignas, elas só ocorrem por causa das nossas inconsequências pessoais. Então, não é retaliação, é carnalidade. A Bíblia diz, e também, segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3, verso 12, fala sobre perseguições humanas. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então não é retaliação do diabo, sabe o que é? É a carne humana. É retaliação, não é espiritual, é perseguição humana. Mateus 5:11, Jesus está no Sermão do Monte e fala o seguinte: bem-aventurados, ou ele diz felizes, isso quer dizer bem-aventurados, quando injuriarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, se alegre nisso. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quando só os profetas na Bíblia, veja o que Jeremias sofreu, veja o que Daniel sofreu. Daniel foi para a cova dos leões. Veja que Isaías foi cerrado ao meio. Veja que João Batista perdeu sua cabeça. Eu não estou dizendo que você vai morrer. Então não é retaliação, mas a humanidade rejeita a palavra de Deus. Mateus 5,44, Jesus diz: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então ore pelas pessoas. A Bíblia não fala para você orar contra o diabo nesse momento. Ore pelas pessoas que estão te perseguindo, pela maldade. Então, tem muita gente que fala sobre guerra espiritual. O contra-ataque é algo natural, mas não é retaliação. Existe uma vocação. Interessante que o missionário é alguém que coloca o seu coração, ele coloca tudo, ele entrega tudo no altar de Deus. Os sonhos dele ele entrega na mão de Deus para viver os sonhos do Senhor. O apóstolo Paulo, em Atos 20, de 22 a 24, ele fala: agora, impelido pelo Espírito Santo, eu vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz: em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento, mas o que importa é terminar minha carreira. Então, existe na minha vida e na sua vida momentos em que os homens vão perseguir a gente. Isso não tem nada a ver com o diabo. Ore pelos que te maltratam. E se você for perseguido, alegrai-vos, porque é grande o vosso prêmio no céu. Então muita gente passa por retaliação, acha que é retaliação, ou melhor dizendo, mas é só uma aprovação. Então é interessante que quando se fala de Jó, capítulo 1, ninguém toca nesse assunto. Verso 11 e verso 12. O diabo diz o seguinte para Deus: estende a tua mão e fere tudo que tem. E com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, o diabo não pode nem te tocar sem que haja autorização de Deus. Mas se Deus permite que você seja aprovado, é para te dar muito mais do que você vai perder. Jó, ele recebe em dobro tudo que ele perdeu, apesar do sofrimento que ele vive. Então, querido, eu vou ensinar você, eu quero que você aprenda hoje a entender que existe uma proteção do Senhor, que se você não viver em pecado, Deus vai te guardar e o maligno não vai te tocar. Eu quero então orar e ensinar você a orar, uma oração de contra-ataque no mundo espiritual, para você permanecer firme, apesar das perseguições, da maldade dos homens, apesar de todo o mal que você experimente em nome de Jesus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar
dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero colocar agora nesse dia a vida de cada um nas tuas mãos, pedir que o teu Espírito Santo esteja os revestindo, os fortalecendo, os armando, preparando para uma batalha, para essa guerra espiritual, que seus olhos sejam abertos, olhos espirituais, seus ouvidos liberados, destampados, que caia toda a fortaleza da mente e que o teu Espírito Santo gere, Pai, entendimento, que eles entendam essa guerra, essa batalha, que eles não brinquem mais, não fiquem desatentos, mas que eles sejam totalmente fortalecidos no Senhor, Pai. Senhor, eu quero pedir que o Senhor esteja revelando aquilo que está no secreto, aquilo que está no oculto, se há pecado escondido, pecado secreto, Pai, aquilo que tem sido impedimento para que eles sejam vitoriosos, aquilo que tem trazido derrota sobre a sua vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode fazer com que eles percebam, saibam. Senhor, renova, restaura a aliança, restaura a identidade, Pai. Levanta homens, mulheres, guerreiros do Senhor. Quero colocar toda a situação difícil, toda a luta, toda a adversidade, Pai, tudo aquilo que eles têm sido derrotados, quero colocar agora diante do Senhor. Quero pedir, Senhor, que o Senhor entre com poder, com a resolução, a restauração de cada área da sua vida e os faça vitoriosos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é que concede poder para realizar sinais e maravilhas. Eu hoje me posiciono contra todo tipo de contra-ataque espiritual na minha vida, declarando que o mal não pode me tocar. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me protegem. Todos os ataques demoníacos e todos os homens que eu vejo cair ao meu lado. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nenhum mal chegará a ti. Toda tentativa, toda ênfase na pena, na ênfase da retaliação, cai por terra, porque a palavra de Deus me promete que se eu viver com Deus, obedecer a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir, ele vai ser afugentado com a minha obediência ao Senhor. Eu quero retirar toda a permissão que eu dei quando eu pequei. Eu sei que é o pecado que abre uma porta para o inimigo. Eu quero me cobrir agora com o sangue do Cordeiro. Retirar da minha vida tudo que eu semeei errado e que eu tenho experimentado como colheita por causa da minha carnalidade. Eu quero, em nome de Jesus, dizer que toda perseguição de homens na terra vai me causar um prêmio no céu. Porque a Bíblia diz: alegrai-vos, porque o vosso galardão é grande nos céus, porque assim como me perseguem, também perseguiram os profetas. Eu quero orar por aqueles que me maltratam. Eu quero orar por aqueles que me perseguem e pedir que o Senhor os converta. Eu quero colocar a minha vocação, o prêmio da minha obediência no altar do Senhor. Eu sei que o Senhor tem me provado em muitas coisas, mas eu também sei que o inimigo não pode me tocar sem autorização do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, te dar graças, Pai, e pedir que o Senhor me fortaleça cada vez mais em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero abençoar a sua vida, dizer que a gente tem muito para ensinar vocês em guerra espiritual. Se você gosta da mensagem, se inscreva no canal, deixe teu like, aperte o sininho para você receber as recomendações. Se você quiser aprofundar muito nessa área de libertação, batalha espiritual e cura da alma, aproveite. Esse mês nós temos uma promoção no Instituto Êxodo, no cursos.pastorlobo.com. Tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os 7 cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.